Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 42. Gostaria de convidar vocês para juntos fazermos a leitura desses salmos, que são somente 11 versículos, e eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema: mantenha sua esperança em Deus. Em um tempo de desesperança, em um tempo de adversidade, em um tempo de muitas questões confusas, nós precisamos ter esperança, mas ter esperança no Senhor. E eu quero te convidar a lermos o texto, no Salmo 42. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava com procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Em um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueces de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um momento singular na nossa vida celebrativa. Nós estamos em festa. O reino de Deus está em festa, porque estar na presença de Deus sempre nos dá muita alegria. A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. A alegria é algo intrínseco à vida cristã, apesar das lutas, apesar das tristezas, apesar das adversidades. O nosso Deus é o Deus que nos dá a alegria. O salmista, ele está em situações de dizer a ele mesmo questões de firmeza a respeito da vida cristã, e está olhando para as adversidades que tentavam abater a sua vida. Ele repete que a sua alma está abatida, está perturbada, mas ele está dando uma ordem a si mesmo, dizendo que apesar disso, ele louvaria o Senhor. Então, a palavra de dificuldade, de adversidade, ela não tem a definição final na vida do salmista. E isso, de fato, traz para nós uma ideia interessante no que diz respeito, meus irmãos, a firmeza de fé, no que diz respeito àquilo que nós temos por definição do que é ser esperança diante daquilo que Deus tem para nós.
Charles Spurgeon diz que esperança é como uma estrela que você não vê à luz do dia, mas ela brilha na noite da adversidade. Ela existe. Durante o dia você talvez não consegue perceber, mas quando a adversidade bate à nossa porta, você consegue ver nitidamente que ela está ali. E quando nós olhamos para o livro do salmista, o Salmo 42, que é atribuído aos filhos de Corá, nós temos um termo que trata de declínio e ascensão. Alguém que está quase perturbado, definhando diante das lutas da vida, mas que está confiando no Senhor. E a ideia é que a vida ela é feita de altos e baixos, de que apesar das situações muitas que nos cercam, a ideia desse salmo é que a vida é assim. A vida ela não é só alto, ela não é só baixa. Hoje eu estava falando com um jovem que dizia estar muito desanimado por não estar conseguindo lidar com um momento da sua vida, e eu disse a ele que a vida é assim. A vida é feita de altos e baixos. A vida é feita de momentos bons e de momentos não tão bons assim. E nós precisamos prosseguir. Nós precisamos caminhar e precisamos dizer à nossa alma: confie em Deus. Então é um salmo que vai trazer essa ideia para nós. É um salmo de lamentação, porém é um salmo de profunda expressão de desespero, mas também de alguém que anseia pela presença de Deus. É alguém que não apostatou da fé. É alguém que está na turma do Senhor, celebrando com o Senhor, mas está passando por um momento de adversidade. O salmo aborda sentimento de solidão. Quem nunca viveu isso? O salmo traz sentimento de tristeza, mas também fala do desejo que a pessoa tem de renovação espiritual. Ele faz parte do segundo livro do bloco de Salmos, que vai do capítulo 42 até o capítulo 72, que é atribuído aos filhos de Corá, e nós precisamos entender quem eram essas pessoas. Era um grupo levítico que, juntamente com outros coristas, eles estavam envolvidos no culto ao Senhor no templo. Mas quem eram essas pessoas? A Bíblia conta uma história de que eles foram poupados quando o pai deles e toda a companhia da família, todos os filhos e os associados, foram engolidos vivos por causa do pecado. Então, houve um momento na história que a família é dissipada, mas eles são poupados. E segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 19, afirma que essa turma se torna, então, possivelmente por gratidão, responsáveis pela música e pela adoração no templo. Alguns historiadores vão dizer que eles eram gratos e eles aderem à música a fim de que as suas vidas pudessem ser mais consagradas a Deus. Então, essas pessoas que tiveram uma experiência nevrálgica na vida, que tiveram uma experiência familiar difícil, elas estão escrevendo para Deus. Elas estão mostrando que a vida é feita de dificuldades, que a vida é feita de altos e baixos, mas que nós podemos celebrar a vida com Deus, mas que nós podemos viver para a glória do Senhor. E ele começa com uma metáfora de um servo que, ansiando pelas águas, ele deseja muita essa água, assim como ele deseja o Deus vivo. Então ele está trazendo uma ideia de uma busca e de uma sede
espiritual. O servo não sobrevivia sem água, ele precisava de muita água. E ele está dizendo que ele também. Ele está fazendo uma afirmação de que ele precisava de Deus. Ele reconhece que a sua vida era fruto da bondade de Deus. Ele reconhece que a sua vida é fruto da misericórdia de Deus. E, meus irmãos, alguém que tem esperança que Deus vai fazer alguma coisa. E isso aqui é extraordinário. É por isso que celebrar com Deus é melhor. Porque Ele enche o nosso coração de esperança, apesar das lutas. Ele tira as máscaras, Ele tira as fantasias, Ele tira as ilusões, e Ele nos faz viver de verdade. Ele nos faz encarar a vida, sabendo que a vida é complicada, sabendo que existem situações difíceis que vão ter que ser enfrentadas. E apesar dessas situações, nós podemos ter esperança. Ele diz à sua alma: espera em Deus, porque ainda eu vou louvar o Senhor. Ele está olhando para a sua história e Ele está olhando para frente. Então, quando nós celebramos com Deus, meus irmãos, e temos a nossa esperança em Deus, nós olhamos para Deus, nós olhamos para frente, nós olhamos para o alvo, nós temos esperança e nós temos a certeza que a luz de Deus vai brilhar. Charles Spurgeon, falando desse salmo, ele diz que é a sede de alguém que está longe de Deus. Ele diz que é a voz do crente espiritual que está sob pressão, que deseja ardentemente a renovação da presença divina, de alguém que está lutando com as suas dúvidas, contra os seus temores, contudo ainda se mantendo em pé pela fé no Deus vivo. Esse salmo é um salmo de todos nós. É um salmo, meus irmãos, que reflete a nossa história, que reflete a nossa vida. Alguém já disse que ter dúvida é falta de fé. Pensar em desistir é falta de fé. Mas não é bem assim. Isso faz parte da nossa humanidade. Isso faz parte, meu irmão, da nossa vida com Deus. Nós pensamos, mas não desistimos. Nós choramos, mas prosseguimos. Nós temos dúvidas, mas também temos esperança. Porque ainda vamos louvar ao Senhor. Porque o mesmo Senhor que poupa a nossa vida e nos dá algo a fazer, é o Senhor da história. E Ele renova o nosso coração de glória em glória. Mas quando você vai olhar para o contexto histórico do Salmo 42, ele está relacionado em um período em que o autor parece estar em um grande exílio, ou ele parece estar também afastado de Jerusalém. Possivelmente em um tempo de perseguição e de afastamento do templo. Alguns apostam que o período foi o período em que Jerusalém foi destruída e foi levado cativo pelos babilônicos. Algumas pessoas estão organizando esse salmo na história maior da Bíblia, pontuando exatamente esse momento de situações quando as coisas não iam muito bem. E, meus irmãos, o salmista está com sede de Deus. E alguém com sede de Deus que está expressando a sua angústia, está expressando o seu lamento. Ele está lembrando de Deus. Ele está, meu irmão, recordando que a presença de Deus é boa. E ele faz questão de mostrar que o seu arrependimento é muito grande, porque ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Quem nunca chorou assim, irmão? Quem nunca chorou por estar longe? Não um choro de graça, de presença, quando nós somos tomados pela presença de Deus e derramamos o nosso coração diante dele, não, mas um choro mais de ausência do que qualquer outra coisa. Um choro daquele que não experimenta mais o colo do Pai há muito tempo. O choro daquele que não sabe mais qual é o abraço do Pai, não sente mais o cheiro do Pai, porque não se relaciona mais, há um distanciamento. E esse distanciamento machuca. Mas ele diz que apesar da desgraça
quer viver longe de Deus e não desfrutar dessas benesses, ele tinha esperança, porque ele sempre termina um quadro do Salmo dizendo: espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. E ele vai repetir isso. Isso tem uma razão de ser. Ele está falando da sua luta interior, meu irmão, e está refletindo. A luta entre a saudade do templo, entre a lembrança de Deus e a renovação da esperança. Apesar de os adversários não darem trégua e constantemente zombarem deles, dizendo: aonde está o vosso Deus? E isso aqui lembra exatamente o exílio. O Salmo 137 fala sobre isso, né? Dá-nos canções, eles pedem canções, mas nós penduramos os nossos instrumentos. Apesar disso tudo, ele permanece olhando para o Senhor, que restauraria a vida dele, aquilo que foi consumido, que foi destruído. E Dietrich Bonhoeffer, ele tem uma frase interessante sobre esperança. Ele diz que a esperança é uma virtude de luta, não é uma virtude de fuga. E isso faz toda a diferença na nossa celebração. Nós não somos daqueles que retrocedem e são abatidos. Nós somos daqueles que avançam no poder do Espírito Santo, crendo que Deus tem coisas melhores para nós. Amém, meus irmãos? Crendo que Deus tem coisas maiores à frente. Aconteça o que for acontecer, o nosso Deus sabe o que faz. E Dietrich Bonhoeffer, ele tem essa frase muito antiga e muito interessante de alguém que conviveu na época de Hitler. De alguém, meu irmão, que passou pelo período, talvez um dos mais nevrálgicos enfrentados pela igreja. 2. Ele consegue perceber isso tudo e olhar para a esperança como algo que faz prosseguir e não desistir. Por isso nós celebramos, por isso nós proclamamos que o nosso Deus é melhor, por isso que nós dizemos que celebrar com Deus é tirar as máscaras, é rasgar o coração. Celebrar com Deus, meu irmão, é dobrar os joelhos, é não ter vergonha de se prostrar verdadeiramente diante dEle, é não ter pensamento do que os outros vão pensar, é adorá-lo na beleza da sua santidade, com todas as expressões que forem necessárias, que Deus colocar no seu coração. Celebrar com Deus é melhor, porque Ele pode restaurar a nossa vida. Ele pode restaurar a vida de quem reconhece o seu estado e deposita nele a sua esperança. E Ele restaura mesmo, Ele transforma mesmo. Assim como a corça necessitava de água, nós temos uma necessidade profunda da presença de Deus. Nós celebramos, meu irmão, porque Deus está conosco. Nós paramos de celebrar quando nós perdemos a esperança. Nós paramos de celebrar quando a vida cristã perde o sentido para nós. Nós paramos de celebrar quando esse movimento de fé se torna tudo, menos um lugar onde a glória de Deus nos assiste. Quando nós perdemos o temor, quando nós perdemos o coração, quando nós não mais lembramos daquilo que Deus disse a Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Quando nós perdemos isso, nós paramos de celebrar. Quando nós perdemos isso, meu irmão, nós esquecemos que Deus disse a Abraão: olha para o céu e conta as estrelas, olha para a areia do mar e conta se você pode, porque assim vai ser a sua descendência. É a obra que eu tenho para fazer na sua vida e através da sua vida. Quando nós paramos de celebrar, nós passamos a acreditar que o nosso Deus é limitado. Quando nós paramos de celebrar, nós passamos a olhar como alguém olha simplesmente para algo que está somente à sua frente. Mas Deus, Ele criou a eternidade e Ele já está na eternidade. Ele já sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, e Ele já preparou todas as coisas, meu irmão, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Nós, quando paramos de celebrar, é porque perdemos a esperança, porque esquecemos quem Deus é.
Quando nós vamos, meu irmão, com autoridade pregar o amor de Deus, é porque nós temos a certeza de quem Deus é. Às vezes Deus faz umas coisas que a gente não está acostumado. Não faz parte da nossa cultura, da nossa cidade ainda, apesar de termos aqui movimentos ainda muito pequenos nesse período. Existem cidades que as igrejas não podem abrir a porta. Tem que fechar, não pode ter culto. Porque o movimento, o mundanismo, o pecado, as drogas, a prostituição, o vício, é terrível. Então não tem, porque as pessoas não têm como sair de casa, porque são vilipendiadas, são roubadas, são agredidas de toda sorte. Nós ainda somos privilegiados, meus irmãos. Uma igreja tradicional, tida como tradicional, na grande Belo Horizonte, esse ano surpreendeu todo mundo, porque o Ministério de Missões da igreja teve uma ideia. Eles descobriram que os desfiles lá daquela cidade ia passar por uma grande avenida que ficava perto da igreja. E eles ficaram pensando o que fazer, o que fazer, o que fazer. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos evangelizar, nós precisamos falar do amor de Deus. A gente, às vezes, não pode ficar aqui dentro, esperando as pessoas virem aqui dentro, nós temos que ir lá fora falar do amor de Deus. E aí, assombrosamente, eles tiveram uma ideia. Vamos botar um carro de som na rua. Vamos escrever na prefeitura um carro de som da nossa igreja. Vamos botar um carro de som perto lá para a gente tocar louvor e falar do amor de Deus para quem passar. E quando chegaram lá, não podia escrever o nome da igreja. Só podia ter nome de bloco. E aí o pastor chegou na igreja e falou assim: o que nós vamos fazer? O líder de ministério chegou e falou: pastor, o que nós vamos fazer? Ele falou assim: bota o nome bloco e o nome da nossa igreja. Se tem que ter nome de bloco, bota bloco, tal lugar. Chegou na igreja, conversou com a igreja, explicou à igreja: irmãos, não é nada disso, nós não temos bloco, nós não vamos para o samba, nós não vamos fazer nada disso, fiquem tranquilos, nós vamos ficar numa rua, em outro lugar, e quem passar por ali, nós vamos falar 99 não é 100. E o povo falou: mas o que é isso? 99 não é 100? É, porque está faltando você para ser 100, você tem que voltar para Jesus. Às vezes Deus faz um negócio assim que a gente não está acostumado. Uma igreja hiper tradicional entendeu de Deus que esse era o momento para fazer isso. Fizeram, meu irmão, no primeiro dia, 200 pessoas voltaram para Jesus. Por que Deus fez isso com eles lá? Não sei, mas tem um grande propósito. Deus não parou de se mover, meu irmão. Deus não parou. A questão é que nós precisamos de estar atentos àquilo que Deus deseja fazer, porque nós perdemos a compreensão do que Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Nós nos acomodamos dentro de um prédio. Nós nos acomodamos aqui dentro. E às vezes, irmãos, para nós está tudo bem. Período assim, fecha a porta, porque eu já estou salvo. Mas as portas da igreja têm que estar abertas. As portas do nosso coração têm que estar abertas, porque as pessoas estão indo para o inferno, e estão indo cada vez mais rápido, e nós precisamos estar à disposição para falar do amor de Deus, para compartilhar o amor de Deus, para abraçar essas pessoas. Eu acho que eu nunca vou ter essa ideia, porque não faz parte do meu coração, e eu nunca vou saber como fazer. Mas tem lugares que Deus está fazendo. Tem pastor doido para tudo quanto é jeito. E é multiforme graça de Deus, irmãos. E Deus está salvando gente. Deus está fazendo. Imagina se fosse feito só do nosso jeito. Uma porção de gente não seria salva. Imagina se fosse feito só do jeito deles. Uma porção de gente não seria salva. Então Deus se move de acordo, meu irmão, com aquilo que é necessário para alcançar todo mundo.
E isso deve ser entendido por todos nós, porque há uma profunda necessidade da presença de Deus, e é isso que nos faz ter esperança. Nós aprendemos que Jesus é a resposta para a nossa sede espiritual, e Ele sempre foi. João 4,14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus disse isso. Então, a ideia do Salmo 42, daquele homem que anseia pelas águas, a Bíblia está apontando para Jesus. Ele é a fonte de água viva que sacia a nossa sede. Nós precisamos entender isso. Jesus também nos oferece renovação e esperança. Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. É o processo do Salmo 42 sendo resolvido em Cristo. É o processo das lutas da nossa vida sendo resolvidos em Cristo. O que fazer então, meus irmãos? Para que a nossa esperança fique firme em Deus, para que a esperança seja uma virtude de luta e não de fuga, para que nós tenhamos condição de encarar a vida como ela é, mas encarar olhando para Cristo, encarar olhando para Deus, encarar com os olhos da fé, cheios de esperança. Em primeiro lugar, nós precisamos enfrentar a crise com sinceridade. E o Salmo fala sobre isso. Ele disse, eu estou com sede. Eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede do Deus vivo. Ele não ficou fingindo que estava cheio do Espírito Santo. Ele não ficou usando máscaras. Houve um período na história da igreja que a glória de Deus era tão intensa que Moisés colocou um véu. Lembra disso? Que Moisés foi na presença de Deus e foi tão impactado que o seu rosto brilhava e ele colocou um véu. Mas teve um momento que o rosto parou de brilhar e ele não tirou o véu, porque ele ficou com medo de mostrar para as pessoas quem ele era, que as coisas não estavam do jeito que estavam. Existem igrejas até hoje que usam véu, porque olham para o texto de maneira equivocada. Meus irmãos, nós não podemos enfrentar as crises da nossa vida usando máscaras. Nós não podemos dizer que estamos cheios de água se estamos com sede. O salmista disse, eu estou com sede. O salmista disse, os meus inimigos zombam de mim. É a sinceridade que nos ajuda a não usar máscaras. A sinceridade diante de Deus. Porque o exílio para eles era uma realidade. E eles precisavam de Deus. Mas quantas vezes, quando a crise bate à nossa porta, nós botamos um sorriso no rosto, quando o nosso coração sangra. Botamos um sorriso no rosto, quando na verdade deveríamos estar prostrados, em prantos diante do Senhor, clamando por misericórdia. Botamos um sorriso no rosto, dizendo, está tudo bem, está tudo maravilhoso, quando as coisas não estão bem. Meu irmão querido, nós precisamos dizer, com o Senhor tudo vai bem, mas nós precisamos entender que Deus ama a sinceridade, como diz Jonatas Eduardo. Deus não está muito preocupado nesse enredo com perfeição. Deus se preocupa mais com sinceridade, porque sinceridade é o processo de perfeição. Nós precisamos dizer para Deus, como é que está o seu coração? Como é que está a sua festa? Talvez você chegou aqui, você está ouvindo isso tudo, está falando assim, pastor, não tem nada para festejar. Eu não tenho nada, meu coração está seco. A minha vida está seca. Sequei espiritualmente. Perdi a alegria, perdi o vigor. Eu entendo isso tudo que o senhor está falando, já passei por aí, mas hoje eu não acredito em mais nada. Meu irmão, você precisa se prostrar diante do Senhor, você precisa voltar a ter esperança.
Você precisa olhar para o Senhor, Ele é a sua esperança. Nós precisamos dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. O salmista dizia isso. Nós precisamos dizer: eu tenho sede de Deus. Senhor, os meus inimigos estão zombando. Ó Deus, sacia a sede do meu coração. Senhor, manda sobre a minha vida o bálsamo de Gileade. Nós não podemos celebrar usando máscaras. O mundo celebra com máscaras, mas no reino de Deus não é assim. O reino de Deus é muito mais profundo. O processo de integridade começa com sinceridade. Porque Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos, apesar da roupa que vestimos, apesar do dinheiro que temos ou não temos, apesar do cabelo que temos, apesar da barba que nós usamos, apesar do perfume que colocamos. Deus sabe quem nós somos sem nada disso. Ele contempla o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. E o salmista dizia: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e me ajuda. Quer sinceridade maior do que essa? Meu irmão, enfrente a crise com sinceridade. O salmista fez isso. Assim como a corça suspira: Senhor, eu também preciso. Eu também careço. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu me peguei diante do Senhor dizendo isso: Senhor, eu preciso da sua presença. Eu preciso que o Senhor faça de novo. Eu preciso, ó Deus, que o Senhor nos surpreenda. Eu preciso, Senhor, tenha misericórdia. E quantas vezes Deus abriu as comportas dos céus. Quantas e quantas vezes Deus ouviu as nossas orações e continua ouvindo. Porque os seus ouvidos não estão fechados. Seus olhos estão abertos e, como diz a Bíblia, a sua mão está estendida para nos abençoar. Você ainda crê nisso, meu irmão? A Bíblia é muito profunda, mas se você deseja manter a sua esperança em Deus e continuar firme em Deus, continuar celebrando de verdade, tire as máscaras. Tire as máscaras. Coloque-se para o Senhor do jeito que você está, do jeito que você é. Ezequiel 37 fala do vale dos ossos secos. Durante muitos e muitos anos da minha vida, eu lia e relia esse texto muitas vezes. Muitos e muitos anos. Deus leva o profeta para um vale, e haviam ossos que estavam secos, mas se você continuar lendo o texto, você vai perceber que quando o profeta olha para os ossos, ele diz: eles não estavam secos, eles estavam sequíssimos. E ele está se reportando ao momento do exílio. E Deus pergunta: podem esses ossos voltar a ter vida? O profeta está tão complicado na vida que ele diz assim: eu não sei, tu o sabes. E Deus diz para ele: profetiza. Profetiza. E ele diz: então eu profetizei, assim como Deus mandou. Enquanto eu profetizava, eu comecei a ouvir barulho de osso juntando com osso. E ele olhou, só tinha osso. E ele profetizou, daqui a pouco tinha nervo. E ele profetizou, e daqui a pouco os ossos tinham se transformado num grande exército. Deus estava falando que ia tirar o povo do cativeiro. Às vezes, quando nós ousamos enfrentar as crises com sinceridade, e vamos orar com sinceridade, o máximo que nós vamos ouvir é barulho. Mas mesmo que estejamos ouvindo só barulho, o barulho com Deus já é um exército se levantando, porque o exército de Deus começa com barulho. Lembra de Elias? Não vai chover. Fala com Acabe, vai e volta, não vai ter chuva. Depois de 3 anos e meio, ele manda o moço olhar, ele diz: vem chuva, não, mas vai chover. E de repente ele olha e não vê nada, e
por acaso ele percebe uma nuvem, uma pequena nuvem, ele diz: eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele diz: então manda Acabe correr, porque vai vir chuva pesada. Às vezes a chuva pesada começa com uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas isso precisa ser compreendido, meu irmão, pela nossa vida com sinceridade. E isso só acontece quando as máscaras caem. Quando as máscaras caem e quando os nossos olhos espirituais estão diante do Senhor e Deus enche o nosso coração de celebração. Porque quem está com Deus celebra quando ouve barulho de osso com osso, celebra quando vê uma pequena nuvem, porque sabe que Deus vai fazer chover. É por isso que nós celebramos. Você quer manter a sua esperança em Deus, meu irmão? Responda a angústia com fé. Responda a angústia com fé. Diz a sua alma: por que você está assim? Eu vou esperar em Deus, eu vou louvar o Senhor. Quero dizer a você que esperar em Deus nunca será tempo perdido. Nunca será tempo perdido, mas será tempo investido. Esperar em Deus sempre será tempo investido. Às vezes nós não sabemos lidar com o tempo de Deus, mas Deus usa o tempo para nos ensinar. Deus usa o tempo para manifestar sua soberania. Deus usa o tempo para mostrar que Ele é poderoso, para nos fazer entender que as coisas são do jeito dEle. E Tozer tem uma frase interessante. Ele diz que a fé nunca sabe para onde está sendo levada, mas ama e conhece aquele que o está conduzindo. A fé não sabe para onde vai, mas ama aquele que está conduzindo ela. Sabe que é coisa de Deus. Esperar em Deus, meu irmão, nunca será inatividade, passividade, mas confiança de que Deus está no controle. Ele sabia que as coisas não estavam piores por causa da misericórdia do Senhor. Ele diz assim: eles dizem: onde está o seu Deus? A situação está complicada, eu lembro do templo, eu lembro das festas, eu sinto abatida a minha alma, um abismo chama outro abismo, situações difíceis, eu estou despedaçado, meu irmão, mas mesmo diante disso tudo, ele está olhando para a misericórdia do Senhor, porque apesar das lutas, diz a Bíblia, no verso de número 8, que ele ainda orava e ele ainda cantava. E isso é extraordinário, porque se nós não respondermos a angústia com fé, nós vamos responder com o quê? Se nós que somos do Senhor, não respondermos a angústia com fé e com celebração, nós vamos responder com o quê? Meu irmão, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diz a Bíblia que Elias estava cercado pelo exército inimigo. E Eliseu ficou assodado e disse: ai, meu Senhor, estamos mortos, porque estavam cercados aonde ele estava. E ele ora e diz assim: Deus, abre os olhos do menino. E os olhos de Eliseu se abrem, e ele vê carros e cavaleiros de fogo, que eram muito maiores do que aquele exército que estava contra eles. E aí ele diz: maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Meu irmão, Deus tem um exército a seu favor, Deus tem um exército de anjos a nosso favor. Nós podemos celebrar ao Senhor, meus irmãos, responder às angústias com fé, porque nós não nos movemos por aquilo que vemos. Se nós nos movermos por aquilo que vemos, nós vamos sucumbir, mas se nós nos movermos pela fé em Deus e pela esperança que nosso Deus é poderoso, nós viveremos milagres. Esperar em Deus nunca será inatividade, nunca será passividade. Esperar em Deus nunca será tempo perdido, mas tempo investido. Espera no Senhor, vai acontecer. E quando acontecer, meu irmão, nós vamos celebrar tanto. Nós vamos celebrar tanto. É tão bom acreditar quando ninguém acredita. É tão bom, meu irmão, acreditar quando ninguém mais acredita, e eu vivo muito isso, porque nós estamos em um tempo em que tem muito pastor mandando separar. Eu atendo muitos casais, chegam para mim e falam assim: conversei com o pastor tal, com tal, e falou que eu tenho que separar. O que o senhor diz?
Eu falo, Deus é o Deus da família. E sempre há uma solução. Você está disposto a pagar o preço? Não é fácil. Você está disposto a pagar o preço? Não é fácil. Quer lutar pela sua família? Quem diz que quer, eu falo, vamos juntos. Irmãos, todas as pessoas que responderam à angústia com fé, celebraram. E sempre chegam para mim e dizem, pastor, muito obrigado por não desistir de mim. Eu falo, não fui eu que não desisti de você, foi Deus que não desistiu de nós. Quem sou eu para dizer que você deve desistir de alguma coisa? Nós precisamos, meus irmãos, olhar para Deus, porque se olhar para nós não temos nada de concreto. Nós mudamos facilmente, nós somos volúveis. Nós somos como um camaleão, mudamos de cor a todo momento, a depender das nossas emoções, dos nossos gostos. Mas a Bíblia diz que em Deus não há variação, não há mudança. Em Deus não há nenhum tipo de mudança, porque tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz está de acordo com o seu propósito. Tudo que Ele faz está diante, meu irmão, daquilo que Ele sonhou para você e para mim. E em último lugar, se você deseja manter a sua esperança em Deus, confie apesar das circunstâncias. Confie. Ele diz, eu ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. A palavra auxílio significa salvação, libertação, bem-estar. Ele diz, eu ainda o louvarei. Olha a certeza dele. Apesar das circunstâncias, ele confia que vai ficar tudo bem. Talvez você esteja aqui e eu estou dizendo a você, celebrar com Deus é melhor. E eu quero que você saiba, vai ficar tudo bem. Se você está com o Senhor, vai ficar tudo bem. Se você está confiando no Senhor, vai ficar tudo bem. Se você está derramando seu coração diante do Senhor, vai ficar tudo bem. Se você está, meu irmão, desejoso da água de Deus, da água do céu, do renovo do céu, vai ficar tudo bem, porque tudo que Deus faz é assim. Mas nós precisamos entender que lidar com esperança é confiar apesar das circunstâncias. É uma luta entre angústia e confiança. É um paradoxo. A fé é feita de paradoxos. A fé é feita de paradoxos. A sua alma suspirava por Deus, mas ao mesmo tempo ele estava angustiado. E ele termina dizendo, meu Deus. Ele não está brigando com Deus, você não vê ele brigando com Deus aqui. Você não vê ele reclamando com Deus. Você não vê ele culpando a Deus, coisas que nós vemos todo mundo fazendo o tempo todo. A culpa é de Deus, Deus me abandonou. Você que escolhe errado e Deus que é culpado. Ele não está brigando com Deus, ele está suspirando por Deus. Ele está dizendo, meu Deus. Sabe por quê? Porque ele acredita no caráter de Deus, mesmo quando ele não conseguia ver as suas mãos. Ele acredita na essência de Deus, no caráter de Deus, mesmo quando ele não via as suas mãos. E isso é extraordinário, meu irmão. Nós precisamos confiar apesar das circunstâncias. Quantas e quantas vezes as coisas não estão indo bem, mas isso não quer dizer que elas permanecerão assim. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós planejamos e não conseguimos fazer, porque alguma coisa sai do nosso controle, nos entristece, porque nós queríamos muito isso ou aquilo, mas às vezes lá na frente nós vamos descobrir, depois que o tempo passa, que não deveria ser isso ou aquilo, e na verdade Deus não estava atrapalhando os nossos planos, Deus estava nos poupando do sofrimento, Deus estava nos livrando da dor, Deus estava nos ajudando como um pai auxilia o seu filho, que ainda não sabe caminhar sozinho. Meus irmãos queridos, nós precisamos celebrar com Deus, mas celebrar com esperança, enfrentar a crise com sinceridade, responder à angústia com fé
e confiar apesar das circunstâncias, porque são escolhas de quem deposita sua esperança no Senhor. Você já viu um broto de uma árvore no campo que, depois de anos de crescimento, ela é cortada, ou às vezes ela passa por alguns reveses? É o próximo slide. E ela parece que não tem mais jeito. Parece que não tem mais jeito. Ela foi cortada, ela foi machucada e ela foi ferida. E nós olhamos assim, parece que não tem mais razão de estar ali. Mas, de repente, no meio daquilo tudo que parece muito feio, pequenos brotos começam a surgir naquele tronco que parecia morto. E eles vão surgindo, e daqui a pouco aquela árvore, ela se renova, daqui a pouco os frutos estão ali, porque apesar dela ter sido cortada, machucada, ela permanece com raízes. Assim é a nossa vida. Às vezes a gente pode machucar, e às vezes a gente pode ter a alma abatida. Podem olhar para nós e perceber que nós não temos beleza alguma, porque as dores da vida machucam. Mas quando a gente menos espera, as folhas começam a brotar. O Espírito Santo começa a regar a nossa alma de esperança. Deus começa a saciar a nossa sede. Deus começa a abençoar a nossa casa. Deus começa a mudar a nossa história. Amém, meus irmãos? E aí nós vamos celebrando, nós vamos cantando. Deus bota um novo cântico nos nossos lábios. Deus mostra um novo caminho para a nossa família, para a nossa história, para a nossa vida. E daqui a pouco aquilo que estava morto, espiritualmente passa a frutificar. Nós podemos passar, meus irmãos, por tempos difíceis, nos sentir quebrados, secos, sem esperança. Mas quando as nossas raízes estão em Deus, tudo se renova. Tudo se renova. Porque Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte de toda a esperança. Ele é o nosso Salvador. Por isso que Jeremias, no capítulo 17, eu quero encerrar assim, ele diz no verso 7 e no verso 8, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, e nem deixa de dar frutos. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque é como árvore plantada, sempre regada pelo Senhor. O Salmo 1 fala sobre isso, né? O Salmo 1 fala exatamente isso. Aquele que é regado pelo Senhor, dá fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo o que fizer, prosperará. Sabe por que o Salmo 1 diz que as folhas não caem? Sabe por que a árvore ela dispensa as folhas? Para reter água, para ela não morrer. Então ela dispensa as folhas para ela sobreviver. O salmista está dizendo que aquele que confia no Senhor não precisa dispensar as folhas, porque quem rega ele é o Senhor, uma fonte inesgotável. Celebrar com Deus é muito melhor, porque apesar das questões da nossa alma, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos abençoa. É por isso que nós cantamos, por isso que nós abrimos as portas e não fechamos as portas. É por isso que nós abrimos o coração, é por isso que nós não negociamos o culto.
É porque Deus está transformando vidas. É porque Deus está trazendo esperança. É porque Deus está mostrando às pessoas que no reino dEle, Ele não coloca máscaras, Ele tira as máscaras. Deus está mostrando às pessoas que no reino dEle é tudo diferente. No reino dEle você vai cantar de verdade. Você não vai investir nas ilusões. Você não vai ser usurpado. Você não vai precisar se drogar para ter alegria. Não, Ele é a sua alegria. Ele é a sua esperança. Ele é tudo o que você precisa. E nós precisamos olhar para Deus, assim como o salmista olhou, e dizer: a minha alma suspira por Deus, pelo Deus vivo, e suspirar por Ele, porque é isso que nos faz cantar. É isso que nos faz cantar. É isso que nos faz celebrar. Que Deus encha o nosso coração de cânticos. Que Deus Ele encha a nossa vida de esperança, no sentido de nós entendermos, meus irmãos, que apesar dos altos e baixos da vida, Deus está nos baixos e nos altos. Ele é a rosa de Saron e o lírio dos vales. Ele está conosco em todos os momentos, saciando a nossa sede, saciando a nossa esperança, saciando o nosso coração e nos ajudando naqueles momentos que a gente acha que não vai conseguir. Porque isso acontece, isso faz parte. E aí, quando nós nos seguramos com Ele, Ele diz assim, através do profeta Isaías: não temas, porque eu te ajudo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o seu Deus. Você pode dizer para quem está ao seu lado: esse é o seu Deus? Esse é o nosso Deus, meu irmão, amém? Vamos cantar?